E ainda sobre esse assunto, o Bruno Pinheiro e você também, a nossa audiência, vamos continuar falando dessas críticas da oposição contra o veto do presidente Lula. O Felício Ramute, que é governador, agora em exercício de São Paulo, ele criticou o presidente Lula também por esse veto. Os bastidores, quem está por dentro de tudo sempre da política aqui de São Paulo é a Beatriz Manfredini, nossa repórter, apresentadora também. Bia, boa tarde, bem-vinda. O que Felício Ramute disse dessa vez? Oi, Márcia, boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Olha, eu conversei com o governador em exercício aqui de São Paulo, Felício Ramute, e ele disse o seguinte, que o presidente Lula ignorou um projeto que foi democraticamente aprovado. Disse ainda que Lula perdeu uma oportunidade de ser um estadista para fazer um aceno para um eleitorado, para uma população ali que é mais próxima, que gosta de Lula, quem Felício Ramute chamou de um eleitorado mais radical. Segundo o vice-governador e agora governador em exercício de São Paulo, Lula também fez o discurso ali em que falou algumas palavras antes de assinar esse veto em um ato que ele chamou de esvaziado. Foram várias críticas, então, ao presidente Lula e ao veto do PL da dosimetria de maneira geral. Lembrando que essas foram as segundas críticas ao governo do presidente Lula, à figura do presidente e ao Partido dos Trabalhadores de maneira geral, em uma semana. Na segunda-feira e na terça-feira eu contava aqui em tempo real para vocês que Felício Ramute chamou o PT de partido narcoafetivo, lembram? Inclusive, a própria sigla, o Diretório Nacional, entrou com um processo contra Felício Ramute, pedindo ali danos morais e também falando que Felício Ramute está disseminando informações falsas, fake news. Mesmo assim, depois desse processo, da entrada desse processo na justiça, Ramute voltou a dizer e reafirmar que o partido é narcoafetivo, nas palavras dele, e agora, então, volta a criticar o presidente Lula, falando dessa vez sobre o veto ao PL da dosimetria. Ramute permanece no cargo até a próxima segunda-feira. Na segunda mesmo, o Tarcísio volta aqui a São Paulo. Ele que saiu de férias mais ou menos ali no Natal, está nos Estados Unidos. E interessante puxar também um pouco para Tarcísio de Freitas, que não se pronunciou sobre o veto da dosimetria até agora, o que tem causado um estranhamento, tanto entre aliados quanto, principalmente, entre a ala mais bolsonarista ligada ao governador de São Paulo. Isso porque, mesmo de férias, Tarcísio tem se mantido ativo nas redes sociais e não só ativo, como também ativo eleitoralmente, cutucando a esquerda. Logo no Ano Novo fez uma publicação ali de Fora PT. Depois, mesmo viajando, gravou um vídeo sobre a situação entre a Venezuela e os Estados Unidos, aproveitando para criticar o presidente Lula. Então, esse silêncio tem sido visto com estranhamento, porque Tarcísio tem adotado esse tom mais eleitoral nas redes e também porque, vale lembrar, Tarcísio, ele tem colocado essas críticas de maneira robusta e foi um dos principais articuladores da anistia, que depois acabou virando dosimetria, mas que ele também se posicionou de maneira favorável várias vezes, inclusive durante a aprovação do projeto no Congresso Nacional. O fato é que até agora, desde que esse veto do presidente Lula ocorreu, Tarcísio só publicou um vídeo sobre segurança pública aqui em São Paulo. A gente segue acompanhando. Márcia e Bruno. Obrigada, Bia, pelas informações. Você encontra sempre os bastidores da Beatriz Manfredini no Jornal da Manhã, que ela está ao vivo dando informação. E lá na nossa coluna no jovempan.com.br, a Bia tem uma coluna com todos os detalhes para você. Agora, vamos chamar os nossos analistas também para a gente falar sobre essa oposição que Mônica Rosenberg vão ter dois temas muito fortes da oposição nesse começo de ano contra o presidente Lula. O PL, que foi vetado, e também a questão da Venezuela. Eles bateram muito forte nas alianças que o presidente Lula tinha com o Nicolás Maduro. O que você acha que desse discurso pega mesmo para a opinião pública e que pode tirar alguns votos ali de Lula, que está num momento em ascensão, desde o ano passado? Márcia, eu acho lamentável que a gente transformou em discussão de palanque, com os dois lados gritando em cima do palanque, uma questão que é importante. Todos sabemos que existem pessoas que estão presas com penas que são excessivas, com penas que são desproporcionais. E havia toda uma discussão que começou com a anistia, que era uma maluquice, não dá para simplesmente anistiar, não dá para simplesmente apagar. A gente vê que desde a anistia ampla, geral e restrita, lá de trás, quando houve a redemocratização, se a gente tivesse feito o que a Argentina fez, talvez teria sido melhor em vez de anistiar todo mundo. Então, a anistia foi tirada da discussão.
Houve esse PL aí da dosimetria, uma união de esforços, todo mundo conversando, uma coisa que serviria para todo mundo. Então, havia questões, havia problemas com a individualização da pena, tudo isso foi conversado, foi feito um projeto redondinho, que tem defeitos, com certeza tem, mas chegou-se a um consenso, e aí o presidente Lula vai lá, cria-se grande festa do 8 de janeiro, faz um evento político que já não precisava, e ele vai e truca. Só que na hora que ele trucou, alguém na oposição gritou 6. Quem joga truco sabe como isso funciona. E agora tem aí no Congresso um PL voltando à discussão de falar de anistia ampla, geral e restrita. Então está todo mundo politizando toda essa discussão, os dois lados batendo palma, ninguém está ganhando voto com isso, porque cada um está falando só para a sua bolha, que já estava apoiando aquela posição. E as pessoas que estão presas em situação que poderia ser diferente, ninguém está lembrando que são centenas de pessoas, milhares, são famílias envolvidas, casos destruídos, e esse é o verdadeiro problema que a gente tinha que estar discutindo, em vez de estar pensando em quem vai votar em quem, né? O Túlio está conosco também aqui em Tempo Real. Túlio, eu quero ouvir a sua análise sobre essa discussão. Eu conversava com nomes do governo, hoje um pouco mais cedo, e eles me falavam que agora será necessário o Congresso ter o juízo que a Câmara não teve. E eles achavam que o Senado ia ter o juízo que a Câmara não teve, mas teve essa aprovação no Congresso como um todo. Esse juízo está em quem? Está no Senado, está na Câmara, ou o que está faltando no Congresso é justamente esse juízo que é esperado por uma ala governista? Olha, Bruno, na verdade esse juízo me parece que ele está na política. Ele não está nem de um lado nem do outro. Na verdade, há um interesse político de cada um dos autores de puxar a sardinha para o seu lado. Otto von Bismarck já dizia que a política é a arte do possível. Veja só, nós hoje vivemos uma tripolarização em relação aos eleitores. O eleitor da esquerda, ele fatalmente já vai votar no presidente Lula. Então, quando o presidente Lula fala que vai vetar qualquer dosimetria, anistia geral, ampla e restrita, ele está falando apenas e tão somente para a sua bolha. De outro lado, as pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, aquele eleitor de direita que representa mais de um terço, ele também é a favor de qualquer anistia, inclusive da ampla, geral e restrita. O que falta no meio do caminho? É o eleitor que decide a eleição. É o terço do eleitor despolarizado. E é exatamente em cima dele que o Congresso Nacional está de olho. Por quê? Porque a gente sabe que o Congresso Nacional quer uma aliança de centro-direita, Bruno, para as eleições de 2026. Então ele está de olho no voto desse eleitor despolarizado junto com outro terço do eleitor de direita. E por essas e por outras, a dosimetria é o melhor caminho político-eleitoral, é a melhor estratégia político-eleitoral. Por quê? Porque não briga com o Supremo Tribunal Federal de um lado e, de outro lado, atrai mais esse eleitor moderado. É um eleitor que sente a injustiça em relação aos atos do 8 de janeiro. Não quer necessariamente salvar Jair Bolsonaro, mas quer libertar as pessoas ali do 8 de janeiro. Por essas e por outras, meu caro, a política é a arte do possível.